que vão ser o choque térmico, chuva, daí, aí em novembro você já tem como fazer uma previsão para dezembro, janeiro e fevereiro. Aí você faz uma coisa muito mais segura, saber se vai ocorrer no início ou no final, mas que veraniza um pouquinho mais. A senhora comentou no início sobre o trabalho da CETEC, né? Quando tiver essa reunião, como o produtor pode acessar essas informações dessa reunião? Olha, eu achei muito boa que a FAEP tomou essa iniciativa, que deve sair daqui, essa videoconferência. Então, essas reuniões, todos os consensos, eles devem sair daqui para ser divulgado para o setor agrícola, porque veja só, para vocês aqui, a previsão é uma, para o setor elétrico, a previsão é outra. O que o setor elétrico quer? Ele quer chuva rápida e forte. A agricultura quer o quê? Chuva, mas chuva devagar. Então, cada setor é uma previsão totalmente diferente. Então, você aqui, nós estamos falando diretamente para o setor agrícola. Então, devem continuar essa reunião de consenso. Nós estamos abertos, Secretaria de Ciência e Tecnologia, através do Centro de Meteorologia, para atendê-los. Se possível, a gente pode continuar fazendo. Em novembro, vamos fazer para os próximos 3 meses, né? Em fevereiro, para os próximos 3 meses. Então, acompanhar rigorosamente o plano, ajudar, né, o nosso agricultor, principalmente o pequeno agricultor, a se planejar para poder continuar o plantio. O Edson fez uma pergunta bastante interessante, bastante pertinente. Esse ano, no ano passado, né, tivemos um período de El Niño, como já foi comentado. E agora a gente vê que sim, um período La Niña logo após esse período de El Niño. É comum isso aí estar ocorrendo? Olha, isso aí desde 1886, quando iniciaram os pesquisadores estudando as características desses dois fenômenos, eles sempre vêm se alternando. Só que às vezes o El Niño para a La Niña passava 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos, para um para o outro. E ultimamente o que está se verificando é que eles estão tendo com maior intensidade e maior frequência. Então, isso que os pesquisadores estão estudando, o que está levando isso? Muito falando que é elevação da temperatura, da atmosfera, poluição, né? Por causa do desmatamento, né? Porque aí o vento começa a ser mais forte, porque as árvores, às vezes, a função da árvore no vento, para que não tenha redemoinha, essas coisas lá em campo, né? É amortecer, né, a força aerodinâmica do vento. Então, se você chega num lugar que só tem pastagem, não tem árvore, então isso tudo vai influenciar. Os pesquisadores dizem que, com a continuidade do aumento de temperatura do planeta, a frequência vai ser maior entre o fenômeno El Niño e La Niña. Isso é interessante. Foi uma outra pergunta, né, que o Edson falou, só que essa questão global pode estar influenciando nisso aí, né? Pode ter uma influência do aquecimento global nesse período curto de fenômeno La Niña e El Niño? Tudo já está percebendo. A gente percebe o seguinte, que a população é uma quantidade, hoje nós temos outra, o bem-estar, todo mundo fica melhor, né? Então, tudo isso o próprio ser humano, hoje em dia, eles já estão colocando na cabeça que o ser humano também está contribuindo bastante para acelerar, né, o aceleramento desse aquecimento. E esse aquecimento ele deve existir porque a atmosfera é dinâmica, ela sempre tem renovação, e isso é a coisa da própria lei da natureza. O José também, que tem uma outra pergunta, ele pergunta onde o produtor pode ter dados confiáveis de meteorologia para que possa programar seu plantio e seu colheita, principalmente aqui na nossa região. Olha, na nossa região nós ainda temos muito a fazer na área de meteorologia. Primeiro, nós não podemos dizer assim, nós estamos 100%. Eu creio que nós chegamos agora aos 45%, 50%. Porque hoje nós estamos no estado que nós já temos uma rede de potência, já temos tendo condições de fornecer publicações de trabalhos, estamos tendo uma interação maior com o setor agrícola, que nós não tínhamos. Então, a confiabilidade é o seguinte, você tem que confiar no que você está convivendo no dia a dia, aí na sua área, na sua fazenda, e com as informações que estão sendo colocadas da meteorologia. Porque, veja só, existe a previsão do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, existe a previsão do CEPATEC, mas todas são um consenso. Agora, isso depende muito da região. Ou seja, se eu conheço a minha região, as informações e o conhecimento que eu tenho na parte operacional, porque a parte de previsão do tempo, ela não é científica, ela é operacional. Isso aí eu quero deixar bem claro. A parte científica é voltada mais para a área de clima. Então, eu não posso dizer assim, não, você tem que confiar em A e B, C, você tem que pesquisar todos. E você tem que ver qual é o índice de acerto de cada um. Você tem que se balizar nisso. Agora, você também tem que levar em consideração o seu conhecimento da sua cidade. O Bruno, né, pergunta aqui uma questão mais técnica,
previsões de chuva que serão moderadas, já é falado. Ele pergunta, a umidade do solo será suficiente ou ainda teremos certas dificuldades? A umidade do solo depende muito da questão física desse solo. Às vezes, 40, 50 milímetros de chuva já proporciona um período interessante para o plantio. Agora, em outros solos, é necessário um período maior. Então, isso aí a gente vai depender do solo. Mas como a doutora falou, esse período agora, os 3 próximos meses, serão um período onde deve ter chuvas abaixo da média, e é interessante que nós, doutores, precisamos de um certo planejamento. O Bartolomeu, do sindicato de Arthur, por exemplo, do sindicato, pergunta: o índice pluviométrico mensal será acima ou abaixo da média? O índice Grupo de pluviométrico? Isso. Para a nossa região vai ser abaixo. Abaixo também. A Michele da CNA, ela afirma aqui, deixa disponível para a gente, que o canal do produtor, o site da CNA, disponibiliza um serviço completo de previsão de tempo para os estados do Brasil. Quem quiser pode estar acessando www.canaldoprodutor.com.br. Uma outra pergunta que veio aqui pelo e-mail é sobre temperatura. Como vai ser o comportamento da temperatura nesse período de laninha? Pode ser acima ou abaixo da média? Então, a tendência, com as análises feitas, é que ela deve ficar acima da média. Ou seja, nós vamos ter uma primavera quente e um verão ainda acima da média quente também. Então, a tendência é que a gente fique com as temperaturas um pouco mais altas. Sobre essa questão de laninha que vem ocorrendo diversos anos, como o senhor mesmo disse, tem falado de intensidade desse fenômeno. Esse fenômeno possui uma certa intensidades maiores ou menores de ocorrência? Existe. Tanto o El Niño como o Laninha, ele tem uma classificação que é feita pelo cientista na hora que eles terminam de fazer todas as análises de anomalia, que pega todas as cartas, da parte de meteorologia, cartas sinóticas, eles pegam as cartas sinóticas, analisa e começa depois a fazer a divulgação. E nisso ele explica o seguinte: o El Niño foi forte, foi fraco ou foi moderado. Então ele existe 3 linhas. E essa linha, elas são discutidas dentro do meio acadêmico. Então, o meio operacional, apenas a gente pega a resposta do que eles desenvolveram, do que eles acharam e comprovaram que foi considerado. Então, dentro da literatura, nós percebemos, a gente pode ver pela internet, que o Laninha de 2007 e 2008 foi um Laninha considerado forte. Então, todas as características, segundo as reuniões de consenso, inclusive no Congresso Brasileiro de Meteorologia Nacional que houve agora em Belém, semana passada, então a característica é que esse fenômeno Laninha está quase idêntica à de 2007 e 2008. Então, a gente pode esperar condições semelhantes. Semelhantes. Interessante. E antes de continuar, gostaria novamente de convidar quem está nos assistindo pelo TVREG, pelo portal da Rádio 730, e está fazendo sua pergunta, tirando sua dúvida, aproveitar o nosso conhecimento, a nossa doutora aqui, lá da Secretec. E o Edson fez uma pergunta. De acordo com os estudos já realizados, gostaria de saber se tanto o fenômeno El Niño ou Laninha estão se intensificando mais, impactando no volume de chuvas, ou estão dentro da normalidade? Eles estão, cada vez que eles entram, mostrando uma característica diferente e em regiões diferentes. Crescimento, principalmente, nós vimos o seguinte: o El Niño, a característica dele, maior, já estudado pela região Nordeste, são chuvas em excesso no Nordeste. E esse ano, no ano passado, quando ocorreu, você viu o que aconteceu no Nordeste. Então, cada vez que ele está vindo com uma característica totalmente diferente. E às vezes tem uns que estão vindo até mais violentos, a forma. Agora, isso aí vamos perguntar. Agora eu faço a pergunta para mim mesmo: por que está vindo diferente? Será que a população está aumentando? Será que a ilha de saúde está aumentando? Então, nós temos que ver a influência do meio. Então, o meio ele influencia muito para que se possa mostrar a característica do El Niño e da Laninha. O Bruno, pelo chat, comenta: essas mudanças climáticas tendem a piorar com o passar dos anos? Podemos dizer que estamos em uma das piores crises de chuva? Olha, isso aí tudo é relativo. A tendência é que a coisa... temos que procurar alternativa. Nós temos que procurar alternativa e sustentabilidade. Porque o ser humano precisa sobreviver. Nós precisamos plantar, nós precisamos colher, nós precisamos para poder sobreviver com meio.
Então, nós temos que procurar formas, né, sustentáveis para que a gente possa conviver, né? Porque a tendência é isso que você está vendo. Daqui para frente, cada vez mais difícil, principalmente quando envolve o oceano e a atmosfera. A senhora comentou aí o caso de especificação. É mesmo a gente não tendo uma base de dados, ou a senhora comentou no estado de Goiás, a gente pode dizer que também em Goiás esse fenômeno tem se intensificado mais? Olha, nós vimos o seguinte, nós temos foi em 2001, 2002, não foi que ocorreu a enchente de Goiás, né? Nós vimos por aí o seguinte, que o El Niño, cada período, ele afeta mais uma região. Então tem região que ele afeta mais a região central do ano, no outro ano ele afeta mais a região sudeste, Rio de Janeiro, ali, São Paulo, né? No outro ano ele afeta mais a região nordeste. Então isso é muito diversificado. O Bruno comentou aqui, né, que então temos que produzir mais em espaços menores, menos propícios. Temos que tirar mais do que já temos. Ele fez essa pergunta, né? Mostrando, falando da questão da janela de quando a gente vem de menino, né? Então, devido ao fenômeno, tem ocorrendo um pouco de chuvas mais menores quantidades de chuvas, né? Temperaturas maiores, e realmente isso vem ocorrendo. Vem ocorrendo, então qual é a alternativa assim, imediata? É que comece a desenvolver pesquisa para culturas que suportem essa temperatura, outros tipos de cultura. Eu não sou agrônomo, não entendo bem, mas eu creio que a saída é essa, buscar sustentabilidade dessa forma. Não que reduzir o espaço, sim, existe outra forma de sustentabilidade, você plantar sem que você derrube. Né? Então, é essa forma que a gente tem que conscientizar e colocar na cabeça do agricultor, porque ele precisa de trabalhar, nós precisamos dele na terra, no solo, trabalhando e trazendo alimento nas nossas mesas. Com certeza, sim, a gente já tem observado na literatura, algumas pesquisas já envolvendo variedades, principalmente soja, que tem uma resistência hídrica maior, né? Tem se pesquisado muito isso, né? E é um caminho que nós estamos trilhando. Vamos fazer então um panorama, já que tem algumas perguntas já correndo, para os próximos 3 meses. Para o produtor que tem que estar com sua soja socialmente comprada, está no ponto de plantio. A gente pode estar gastando o panorama agora com esses próximos meses? Olha, dependendo da cultura, e eu vou passar só a parte da meteorologia, a cultura depende de você que é agrônomo. Mas veja só, ele tem que esperar a chegada da primeira chuva, agora na virada de setembro para outubro, ver se ele tem condições, local onde ele está plantando tem irrigação, porque vai ter período que nós vamos ter um período sem chuva, e ele vai precisar de água, né, automaticamente, para substituir dele, e ele se preparar mais para o tipo de chuva no final de outubro, no início de novembro, quando se inicia-se a estação chuvosa. Então ele tem que preparar e ver o que vai ser melhor para ele nos próximos 3 meses. As chuvas vão ficar abaixo da média na região central, elas vão sofrer muita variação no espaço também. Às vezes vai chover lá em Cristalina e não chove em Crixá. Às vezes chove no centro-sul e não chove no centro-norte. Então tudo isso tem que ser analisado, dependendo da região e do ponto onde ele se encontrar. Como você comentou, né, no ano de 2007 foi observado o fenômeno laninha. Agora, em 2009, voltou a laninha. Agora estamos passando para a laninha de novo. Há a possibilidade de um período maior de anos sem a influência desses fenômenos? Olha, existe até a possibilidade do laninha continuar em 2011. Isso aí é que é a análise que a gente tem que estudar, tem que verificar, mas existe a possibilidade de ele passar 2 anos consecutivos. Isso aí não foge das perspectivas dos estudos científicos. Então, isso que a gente tem que analisar. Aí é muito preocupante mesmo. Voltando, gostaria de convidar novamente o pessoal para estar fazendo suas perguntas no site, né? Fazendo suas perguntas por e-mail. A gente está comentando a questão das condições climáticas que vem ocorrendo. Esse ano, né, a gente tem observado que a cultura do algodão, que foi onde se colhe no período após, né, a agricultura, que observou uma quebra de produção muito grande que afetou muita gente por causa já das condições climáticas, né? Nesse sentido, a gente tem que estar observando essas condições climáticas que a gente está buscando melhor solução. Eu já deixo um convite, né, para a doutora Rosalba, que a FAEG e as suas comissões técnicas